Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar andamento à nossa próxima aula, a nova aula efetiva após o trabalho, tá? Bom, lembrando que nós na última aula efetiva no trabalho finalizamos abordando a extorsão indireta, artigo 160 do Código Penal. É importante lembrar, tá? Que nós estamos abordando os conteúdos baseados no nosso plano de disciplina, não necessariamente artigo a artigo. Tá? Quando transcorrer artigo a artigo, quando o conteúdo estiver englobado dentro do nosso plano de disciplina, ok. Mas se vocês observarem que um artigo ou outro é pulado ou é deixado de lado, é porque esse artigo não está contemplado dentro do plano de disciplina. É porque esse artigo aborda um tema de pouca relevância no contexto atual. Não esqueçam que o nosso código é um código muito, muito antigo e que os temas que até então, na época que ele foi criado, eram muito eminentes, hoje não são mais alguns, tá? Então, só para fazer essa referência a vocês. Então, novamente lembrando que finalizamos na aula anterior ao trabalho a extorsão indireta, artigo 160. E hoje nós vamos abordar, tá, seguindo para o artigo 161, que traz da usurpação. Então, nós vamos ler a narratória do artigo, tá, que diz o seguinte: o da usurpação, a alteração de limites, artigo 161. A redação deste artigo é a seguinte: suprimir ou deslocar tapume, marco ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória para apropriar-se no todo ou em parte de coisa alheia, de coisa imóvel alheia. Quando eu falo coisa imóvel alheia, eu estou falando de terreno, terras, prédio, etc. Então, o que nós estamos falando quando se aborda a questão da usurpação? Tá? Usurpar é pegar algo que não é teu, mas não relacionado ao furto. É pegar a cerca e botar ela um pouquinho para o lado, sabendo que aquele pedacinho do lado não é meu. Tá? Então, quando a gente fala da usurpação, no caso do artigo 161, nós estamos falando da alteração de limites, onde o artigo é claro: suprimir, esconder, tá? Deslocar tapume. Eu estou dividindo uma obra com tapume e boto ela para o lugar que não é meu. Tá? Ou marco regulador, ou qualquer sinal indicativo de linha divisória. Eu vou fazer os moerões, eu vou cercar minha propriedade. Eu boto 1 metro a mais para a terra do vizinho, sendo notório e eu sendo sabedor de que aquilo não é efetivamente minhas terras. Tá? Então, toda vez que eu me apropriar em todo ou em parte de coisa imóvel alheia, eu estarei cometendo o crime, tá, de usurpação, tá, relacionado à alteração de limites. A pena é de detenção de 6 meses, de 1 a 6 meses e multa. Tá bom? Bom, ainda seguindo o artigo 161, ele nos apresenta alguns formatos de incisos e parágrafos. O primeiro parágrafo diz o seguinte: na mesma pena incorre, ou seja, na mesma pena da usurpação, que é de 1 a 6 meses de multa, incorre quem cometer o crime de usurpação de águas, desviar represa, desviar margem, fontes para proveito próprio. Tá? Eu tenho um riacho que corre na terra em tal local, eu desvio ele para passar dentro das minhas terras. Eu estou cometendo o crime de usurpação de águas. Incorro na mesma pena do crime de usurpação em geral. Tá? O inciso segundo traz a questão, o inciso segundo do parágrafo primeiro, traz a questão do esbulho possessório. O que é o esbulho possessório? É quando alguém invade com violência ou grave ameaça a pessoa, com 2 ou mais pessoas, terreno ou edifício alheio. Tá? Eu invado com violência ou mais pessoas um terreno, invado um edifício alheio e tomo conta dele. Estou cometendo o crime de esbulho possessório, conforme artigo 161, parágrafo 1º, inciso 2º. Tá bom? Ainda temos o parágrafo 2º e 3º do artigo 161. O parágrafo 2º diz o seguinte: se o agente usa de violência, incorre também na pena que esta combinada. Então, se for usado, se tiver uso de violência, ele também vai ter somada a pena de acordo com o grau, a gravidade da violência que ele veio a implicar contra a vítima em questão. Tá bom?
E o parágrafo terceiro se refere a se a propriedade é particular, não há emprego de violência, somente procede mediante queixa. Ou seja, se for invadida uma propriedade particular e não houve violência, o andamento não será dado se a vítima em questão prestar queixa. Caso contrário, não terá nenhum aditamento, nenhum adiantamento de ação penal. Tá bom? Pulamos o artigo 162, tá? Que fala da supressão da marca de animais, e quando alguém marca animais, eu vou marcar cabeças de gado que não são minhas com a minha marca. É pouco relevante nos dias de hoje. Tá? Então, está aqui, mas não é indispensável. Artigo 163, esse sim, trata do crime de dano. Tá? Qual é a redação do artigo 163? Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Então, o crime de dano ele faz referência a destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Tá? A pena base é detenção de 1 a 6 meses ou multa. Tá? Esse crime vai ter a sua qualificação quando? Ou seja, é possível que o dano seja qualificado? Sim. Será quando? Então, nós estaremos falando de dano qualificado quando, conforme o parágrafo 1º, diz o seguinte: se o crime for cometido com violência à pessoa ou grave ameaça, com emprego de substância inflamável ou explosiva, contra o patrimônio da União, Estado, município ou autarquias públicas, por motivo egoístico ou prejuízo considerável à vítima. Tá? Nesses casos, a pena de detenção de 6 meses a 3 anos ou multa. Então, nesses casos, a pena vai aumentar da base de 1 a 6 meses de multa para a detenção de 6 meses a 3 anos de multa, além da pena correspondente à violência, caso ela tenha sido empregada ou efetivada contra quaisquer que sejam as vítimas. Tá bom? Pula o artigo 64, 65, 66 e o 67, que é de pouca relevância. Vamos para o artigo 168, que nos traz a questão da apropriação indébita. Tá? Referência à redação do artigo diz o seguinte: apropriar-se de coisa alheia móvel de que tenha posse ou detenção. Tá? Então, é quando eu me aproprio indevidamente de algo, tá? De alguma coisa alheia móvel, não imóvel, que eu tenha a posse ou a detenção no momento. Tá? Por exemplo, eu peguei emprestado um celular para fazer uma ligação, fiquei devolvido daqui 10 minutos e não devolvi. Tá? Eu me apropriei indevidamente de algo móvel, tá? Que eu estava na minha posse, mas que não era meu. A pena para esse crime referendado no artigo 168 é de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Nesse caso do 168 a base, também vai existir casos que vão efetivar aumento da pena. Em que caso se darão isso? Onde está isso? Está no próprio artigo 168, parágrafo 1º, inciso 2º, 1º, 2º, 3º. O que diz o parágrafo 1º? A pena é aumentada de 1/3 quando o agente recebeu a coisa em depósito necessário, na qualidade do tutor ou curador ou em razão de ofício, emprego ou profissão. Ou seja, nós estamos falando do crime de apropriação indébita quando ele apropria-se de coisa alheia móvel que tem a posse ou detenção. A pena vai ser aumentada quando essa posse ou detenção se deu através de um depósito necessário, ou seja, um depósito de confiança, sob pena de que ele pudesse ter a efetivação da guarda desse objeto. Na realidade, o tutor, quando ele era tutor ou curador de algo, síndico, certo? E tomou para si a posse, ou em razão de emprego ou profissão, que ele está sob a posse determinado bem, pela profissão, pelo emprego, e ele faz e pega, apropria-se do bem. Tá? Qualquer um desses casos, a pena será aumentada de 1/3. Tá bom? Bom, temos também a questão efetiva que segue na apropriação ainda no artigo 168, agora falando da alínea A. Então, o que nós temos lá? Artigo 168, alínea A. Deixar de repassar a Previdência Social, se trata da apropriação indébita previdenciária. É aqueles casos e várias possibilidades em que não são cumpridas as obrigações previdenciárias, ou seja, são os casos em que se deixa de repassar a Previdência Social, contribuições recolhidas de contribuintes no prazo na forma legal e convencional. A pena base de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Tá? Além do caso base, nós temos também, conforme o parágrafo 1º, a afirmativa de que nas mesmas penas incorre quem recolher, deixar de recolher no prazo legal as contribuições, quem não fizer, não pagar os benefícios previdenciários de acordo com o que é a regra, etc, etc, etc.
O parágrafo 2º nos traz a posição da extinção da punibilidade se o agente espontaneamente declara, confessa a sua. Ou seja, se o agente, o que diz lá? É extinta a punibilidade se o agente espontaneamente declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições, importância ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social na forma definida em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal. Ou seja, a punibilidade vai ser extinta se antes do início da ação fiscal o agente infrator assumir que errou, assumir que não contribuiu, assumir que não pagou e efetivar todos os trâmites necessários para quitar a situação antes da ação fiscal efetivada, portanto, ele poderá ter a sua punibilidade extinta. Parágrafo 2º, efetivo do artigo 168, a linha A. Parágrafo 3º do artigo 168, a linha A, diz o seguinte: é facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa se o agente for primário de bons antecedentes. Tá? Então, o juiz pode, por sua iniciativa, deixar de aplicar a pena se o agente for primário de bons antecedentes. Tá? Mas é preciso que tenha algumas observações feitas. Tá? Que isso tenha ocorrido dentro do prazo estabelecido, tá? Desde que os valores sejam eles todos compensados, etc, etc e etc. Tá? Seguimos adiante, continuamos no próximo bloco.